Bom, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula. Eu mencionei ontem com vocês que hoje a gente ia continuar os números complexos, né? Mas aí, pelo meu cronograma, hoje a gente vai estudar pirâmides e amanhã que a gente vai ver números complexos, tá certo? Então, a gente vai iniciar hoje a aula 37 e 38 do setor B do nosso material. Tá? A gente vai falar sobre a pirâmide regular, conteúdo de geometria. Então, conteúdo bem legal aí para a gente estar estudando. A gente estudou até agora. A gente começou estudando os prismas, tá? E o conteúdo de prisma foi aquele que a gente aprendeu a calcular área, volume, área lateral, área de superfície, área total, né? Daquele sólido geométrico. Hoje nós vamos ver a pirâmide, tá? E o que é uma pirâmide, em primeiro lugar? Bom, uma pirâmide, ela é o conjunto de todos os pontos, tá? Que são ligados por uma determinada base até um outro pontinho aqui que nós definimos como vértice, tá? Então, dado um plano alfa, aqui embaixo, essa região aqui, ó, embaixo, região S em alfa, tá? Unida com esse ponto P fora de alfa aqui em cima, tá? Com esse elemento aqui fora, a gente vai conseguir unir várias regiões, vários pontos, e essa reunião de todos esses pontos é que nós chamamos de pirâmide. Tá? A pirâmide é o poliedro convexo obtido pela reunião de todos os pontos que ligam o ponto P à região S. Tá? E isso inclui tanto a parte de dentro, tá? A parte de dentro, ó, essas partezinhas aqui que vão ligar aqui dentro, quanto a parte da borda, tá? Que vai ligar os vértices aqui, indicados pelas letras A, B, C, D e E. Tá? O polígono da base define o nome da pirâmide, da mesma forma que a gente viu com os prismas, tá? Então, uma pirâmide triangular é uma pirâmide que possui a base no formato de triângulo. Uma pirâmide quadrangular é uma pirâmide que possui a base em um quadrilátero, tá? Não significa que é quadrado. Quadrilátero. Uma pirâmide cuja base, ó, é um pentágono, tá? É uma pirâmide pentagonal. Se for um hexágono, é uma pirâmide hexagonal, tá? Então, de forma resumida, o nome da pirâmide leva o nome do polígono que compõe sua base. Bom, elementos chaves do estudo da pirâmide. Primeiro, o vértice da pirâmide, que é esse ponto isolado aqui em cima, tá? Face lateral são uma, né, mas que representa todos os lados da pirâmide, tá? A aresta lateral é essa linha que liga o vértice à base. A aresta da base é a linha que está na base, tá? Então não podemos confundir a aresta da base com a aresta lateral. Base é o polígono que compõe ali o chão da nossa pirâmide. E a altura da pirâmide é a distância do vértice ao solo, tá? A base. Muitas vezes, que a gente vai estar dando mais ênfase, são as pirâmides regulares, tá? Pirâmides que não são regulares são aquelas que a altura não coincide com o centro da pirâmide, tá? Mas muitos destes tipos aqui nós não iremos ver por conta da dificuldade que esse tipo de pirâmide vai apresentar para a gente. Então, a gente geralmente não faz uso desse tipo de pirâmide para estudo no ensino médio por conta da dificuldade, tá? Bom, continuando, na pirâmide, a gente vai calcular 1 milhão de coisas diferentes, tá? Só que aí a gente precisa lembrar de alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, área lateral, tá? É a soma das áreas de todas as faces. A área total é a soma da área lateral com a área da base, tá? Por que aqui não está enfatizando a área da base? Porque, teoricamente, você já aprendeu lá no primeiro ano como que calcula a área da base, tá? Como que eu calculo a área da base? Depende. Se for triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for quadriláteros, base vezes altura. Se for pentágono, por exemplo, aí você tem que quebrar o pentágono em vários triângulos e fazer o cálculo dos triângulos. Se for hexágono, a mesma forma, tá? Volume. O volume é essa formulazinha aqui, ó.
É a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Eu geralmente coloco assim, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3, porque eu acho que fica mais legalzinho colocar dessa maneira aqui, tá? Então, fica a dica aí para vocês estarem utilizando dessa maneira. E o que seria uma pirâmide regular, como eu mencionei já, tá? É toda pirâmide cuja base é um polígono regular e a altura, né, a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano que contém a base coincide com o centro desse polígono. Em outras palavras, a altura coincide com o ponto central da figura geométrica lá na base. Tá? Como consequência, todas as suas faces laterais são triângulos isósceles congruentes entre si. Ou seja, para eu calcular a área lateral, eu só preciso calcular a área de um dos triângulos que representam as faces. Tá? Uma característica que eu não mencionei aqui, mas que eu vou mencionar agora, é que no prisma que a gente estudou anteriormente, olha só, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem duas bases, né? E consequentemente, ó, todas as faces são retângulos. Na pirâmide, a consequência aqui é diferente, ó. Você vai ter todas as faces formadas por triângulos, ó. Todas as faces laterais, tá? Porque a base depende, a base é variável. Ó, mesmo sendo um quadrilátero aqui embaixo, ó, as faces são sempre triângulos. E aí é muito importante. Lembre-se, pessoal, área de triângulos, base vezes altura dividido por 2. Não confundir essa altura aqui, tá? Essa alturazinha aqui do lado, que é a altura do triângulo, com essa altura do meio aqui, que é a altura da pirâmide. São duas alturas diferentes, mas a gente vai ver nos exemplos aqui daqui a pouco, tá? Elementos de uma pirâmide regular, tá? Então, quais são os elementos mais importantes de uma pirâmide regular? Primeiro, esse carinha aqui de cima, que é o vértice da pirâmide. Eu vou até dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom só nessa parte aqui, ó. Tá dando para ver tranquilo aí, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Acho que não ficou legal. Vou deixar aqui 400. Olha só. Olha que bonito. Aí, gente. Opa, fez merda. Então aqui a gente tem os elementos principais, ó. O vértice da pirâmide aqui em cima, tá? Se vocês estão acompanhando na apostila, vocês vão ver lá na parte da apostila, embaixo, como vocês veem aqui, ó, os nomezinhos de cada um deles, tá? Olha só, nós vamos ter a aresta lateral, tá? Esse carinha aqui, ó. Só que aí a gente vai ter, como aqui é uma base quadrangular, ó, nós temos, ó, uma, duas, três, quatro arestas da pirâmide, né? Do lateral da pirâmide. Só que você não pode confundir esse carinha aqui, ó. Esse aqui é a aresta lateral. Esse carinha aqui, ó, ele não é a aresta lateral, tá? Esse aqui é a aresta, não. Esse aqui é o apótema, tá? Nós chamamos esse carinha aqui de apótema. O apótema é a altura do triângulo que compõe a face da pirâmide, tá? Nós chamamos isso aqui de apótema, tá? E o apótema, ele é bastante utilizado para a gente fazer alguns cálculos, tá? Porque ele representa a altura desse triângulo da face lateral. Aqui embaixo nós temos, ó, esse carinha aqui tá errado, tá? Na verdade, não é que ele tá errado. Esse carinha aqui, ó, ele é o apótema da base, da base, tá? E aqui eles chamaram esse AL aqui de aresta da base, ó, que é esse carinha aqui, ó, aresta da base, esse aqui e esse aqui. O que que é o apótema da base? É a distância do centro da pirâmide para qualquer uma das bordas, tá? Mas não confundir com a quina, é no meio, tá? Vai coincidir aqui com o apótema. Daqui a gente pode, por exemplo, obter algumas relações como o teorema de Pitágoras. Por exemplo, o apótema da pirâmide, tá, ao quadrado, é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base dessa pirâmide aí.
Tá? Então a gente pode usar o Teorema de Pitágoras. Isso aqui está na página 125, tá? Quem quiser acompanhar aí, página 125. Bom? Então aqui tem as fórmulas aqui que nós utilizamos para a aula. Bom, voltando aqui do lado, né, para a gente concluir, nós temos as áreas e volumes de uma pirâmide regular. Então, por exemplo, nós temos aqui uma pirâmide pentagonal regular. Regular significa que todos os lados aqui da base são iguais, todos os ângulos são iguais. E aí nós temos a planificação. E aí ele fala o seguinte, ó, em uma pirâmide regular, cuja base tem n lados, tá? E de medida L, tá? Poderia ter chamado qualquer letra X, por exemplo. Cada, e sendo a área da base a B, a área da base, nós temos o seguinte, ó, a área de uma das faces, tá? A área de uma das faces é isso aqui, ó. De uma delas aqui, ó. Cada um desses triângulos aqui, ó. É dado pela seguinte fórmula. L vezes o apótema da pirâmide dividido por 2. Seria basicamente isso aqui, ó. Base, que é o AL, vezes a altura, tá? Do triângulo, e não da pirâmide, tá? Do triângulozinho, dividido por 2, que é a área do triângulo. A área lateral é só você multiplicar por N, tá? Por exemplo, se tiver 5 lados, você multiplica por 5. Se tiver 6 lados, você multiplica por 6. Se tiver 3 lados, multiplica por 3, tá? A área total é a área da base mais a área lateral. E o volume, 1/3 vezes a área da base vezes a altura, tá? Bom, parece um pouco confuso, mas vocês vão entender a ideia agora que a gente vai fazer os exercícios, certo? Então vejam só. Questão 1. Considerando uma pirâmide regular, quadrangular regular de 4 centímetros de altura, cuja aresta da base mede 6, calcula. Letra A medida de uma apótema da pirâmide. Então vamos pensar que, como que seria essa pirâmide primeiro, né? Então essa pirâmide seria basicamente assim, gente, ó. Deixa eu pegar aqui, tentar desenhar. Todas as faces são triângulos, mas eu sei que a base dela é um quadrado, tá? Então é uma pirâmide quadrangular. Então basicamente ela é uma pirâmide assim, ó. Se eu tivesse no outro programinha lá que eu uso para dar aula, ficaria melhor que o desenho, mas vamos lá. A altura mede 4 centímetros, então deixa eu fazer aqui de outra cor, né? Vou fazer aqui de azul a altura. Então a altura vai coincidir aqui com o meio. Finge que isso aqui é uma reta, tá? E aí aqui vai ser o apótema da base, esse aqui vai ser o apótema da pirâmide, tá? E aí vai formar um ângulo de 90 graus. Eu sei que, pessoal, esse lado aqui, ó, que é a base, a aresta da base mede 6, e eu sei que a altura aqui mede 4 centímetros, tá? Então, como que eu vou calcular a medida do apótema da pirâmide? Que é esse carinha aqui, ó, o apótema da pirâmide. Nós vamos precisar usar aqui, ó, o apótema da base, tá? Só que aqui para o apótema da base, vejam o seguinte, ó. Se esse lado mede 6, o apótema da base vai medir 3. Mas isso só vale para quadriláteros, tá? O apótema da base vai ficar na metade. Quando for triângulos, é mais chato. A gente vai ver outro exemplo daqui a pouco de triângulos, aí vocês vão ver. Então, aqui nós calculamos... Redesenhei, né? Mas a gente nem precisa do desenho para fazer essa questão. Por quê? Ó, o apótema da pirâmide é só usar o teorema de Pitágoras. Ó. É o apótema da base mais a altura ao quadrado. Essa formulazinha que eu acabei de citar para vocês aqui. É só substituir os valores. Ó. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base, que vale 3. Então, é 3 ao quadrado, mais a altura, que é 4 ao quadrado. Bom, esse aqui é um dos triângulos pitagóricos. Eu sempre menciono isso aqui para vocês, que quando o cateto é 3, o outro é 4, então a hipotenusa tem que ser 5, tá? Mas vamos fazer o cálculo para vocês verem aqui, ó. Vai dar 9 mais 16, vai dar 25, né? Somando. E aí, com certeza, né? Quando você extrair a raiz quadrada, o resultado é 5 centímetros. A gente calculou aqui o apótema da pirâmide, tá? Continuando desse lado aqui, a gente tem outras perguntas, como por exemplo, ele pede a medida de uma aresta lateral. Como que eu faço a medida da aresta lateral? Eu posso fazer de algumas maneiras diferentes, tá? Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó.
Vamos tentar fazer um esboço aqui mais ou menos, ó. Então, pensa assim, ó. Eu tenho esse triângulo, seria a aresta, tá? Eu sei que, cortando aqui no meio, ó, eu sei que esse carinha que a gente acabou de calcular, que é o apótema da pirâmide, que vale 5. Eu sei que vale 5. Eu sei que aqui embaixo, ó, mede 3, né? Que é a metade de 6 aqui. Viu aqui? Da aresta. Outra coisa que a gente precisa para calcular é só isso, né? Aí esse aqui vai ser o nosso X, ó. A aresta lateral. Ou o AL, né? Vou colocar aqui, o AL. Então vamos lá. X, que é o x ao quadrado, né? Que vai ser nossa hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, só fazer o cálculo aqui. Aí aqui não, gente, ó. Não, a hipotenusa, se a hipotenusa fosse 5, eu saberia que esse cateto vale 4, tá? Mas quando é 5, 3, não posso dizer que é o 4, porque a hipotenusa é maior do que os outros dois catetos, tá? Então, não tem como aqui eu dizer que é o 4. Agora é só resolver esse teorema de Pitágoras, fica 9 mais 25, que vai dar 34, tá? Então, 34, isso significa que extraindo a raiz, x vai ser igual a raiz de 34, e não possui raiz quadrada exata, tá? Então, eu sei que a aresta lateral vale 34. Agora, vamos para a área da base. Como a base é um quadrado, né? Já que ele é regular, é um quadrado de lado 6, basta eu fazer isso aqui, ó. A área da base é 6 ao quadrado. Já que é um quadrado, então 36 centímetros quadrados. A área de uma face. A face é um triângulo. Como que eu faço a área do triângulo? A base que é 6, né? A área de uma face. Ó, a base que é 6, né? Vezes a altura que é 5. A altura do triângulo da face. Dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 30 dividido por 2. O resultado é 15 centímetros quadrados. Área lateral, como são quatro lados, né, já que é um quadrilátero, então a área lateral é igual a 4 vezes a área da face, ou seja, 4 vezes 15, que dá 60. 60 centímetros quadrados. A área total, só seguir o mesmo padrão que a gente aprendeu com prismas, tá? Ó, a área total é a área da base mais área lateral. Ora, a gente calculou que a área da base é 36 e a área lateral é 60. Somando vai dar 96 centímetros quadrados. Tá? É, e o volume, a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? A área da base 36. A altura é 4, tá? Lá no início da questão. É só dividir por 3, tá? Vou primeiro dividir isso aqui por 3, ó. 36 dividido por 3 vai dar 18, né? E aí eu tenho 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 72. Só que agora é centímetros cúbicos, tá? Deixa eu ver aqui. Isso é Professor, não é 12 não? 12? 12 vezes 3, 36. É verdade. Obrigado, hein, Diego? Ó, tem gente aí que é boa de conta, né, rapaz? Então, 12 aqui. Deixa eu parar aqui. Eu queria só alertar, gente. Por mais que doa, tá? Eu vou retirar vocês que estão com a câmera desligada, hein? 12, né? 12 vezes 4, que vai dar 48. Eu vi aqui na. E aí? Alguma dúvida? Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu pegar aqui a Sofia.
Bom, pessoal, prontinho aí, tá? Bom, só um detalhe importante, tá? A gente não pode, tá? Tenham cuidado para não confundir algumas informações, porque tem algumas informações elas são meio que redundantes. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu vou abrir aqui um página Professor, limpa a aqui. altura é 4, né? A altura da pirâmide é 4. Ó, Tá lá no enunciado da questão. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Opa, vou até usar isso aqui, né? Dessa forma aqui que vai ficar melhor de eu desenhar. Então pense assim, ó. Uma das coisas que a gente pode confundir é que é o seguinte: vamos pegar como exemplo aquela pirâmide lá que a gente estava vendo lá. Por exemplo, a pirâmide é mais ou menos assim. Aí uma coisa que eu quero conversar com vocês para vocês não confundirem, que às vezes fica meio confuso, né? Então eu vou fazer aqui a pirâmide mais ou menos. Olha só, vou separar algumas coisas que são aqui, ó. Por exemplo, a base é um quadrado daquela pirâmide lá. O lado é um triângulo, tá? E fora isso aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. Vejam só. Por exemplo, se você usa o triângulo, a face lateral, você tem aqui a altura dela, certo? E a gente usou para calcular algumas coisas. Essa altura dentro da pirâmide, essa alturinha aqui, nós chamamos de apótema da pirâmide, tá? É o AP. Só que na pirâmide, ela vai ter a altura também. Então a gente pode acabar. Eu quero que vocês não confundam essas alturas porque são alturas diferentes. Imagina que, em vez de ter, por exemplo, uma pirâmide quadrangular, a gente tivesse uma pirâmide triangular, que a gente vai estudar com mais ênfase depois. Ó. A base é um triângulo, e aí você tem aqui, né, a sua pirâmide. Isso aqui é a sua pirâmide. Então, se você observar aqui, essa confusão ela pode surgir ainda pior. Por quê? Ó? Você vai ter a altura da pirâmide, que é essa aqui. Você vai ter a altura da base, né? A base, que é um triângulo, vai ter uma altura. E o lado, que também é triângulo, vai ter outra altura. Então você teria três alturas diferentes, só que a gente não pode confundir. Então, o seu cérebro, gente, tem que gravar. Eu tenho uma altura para a pirâmide, eu tenho uma altura para a base e eu tenho uma altura para face lateral. Por mais que essas coisas se pareçam, tá? Elas são diferentes e e devem, né, ser utilizadas com fórmulas diferentes. Muitas das vezes nós vamos estar utilizando fórmulas de teorema de Pitágoras, fórmulas de área e fórmula do volume, tá? No livro ele coloca assim, ó, volume, limpar aqui. No livro é colocado dessa maneira aqui pra gente, ó. Deixa eu ver. Eu não gosto de usar esses programas aqui, que demora demais. Ó, volume, eles colocam assim, 1/3 vezes a área da base vezes a altura, tá? É assim que o livro põe pra gente a fórmula do volume, certo? Então é só dividir por 3 no final. Multiplica e divide por 3. Então, tenham cuidado aí, porque as coisas, muitas vezes, por ter o mesmo nome, acabam nos confundindo, tá? Então tenham cuidado aí. Alguma dúvida daí? Vamos então para a questão 2 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Questão 2. Olha só o que diz a questão 2, ó. O dono de uma loja de joias está escolhendo embalagens especiais para presentes, tá?
foram apresentadas três tipos de embalagem. O primeiro tipo é um prisma triangular, um prisma regular reto, base quadrada, com a aresta da base medindo 3 e a altura 4. Tipo 2, pirâmide quadrangular regular, com uma aresta 6, tá? A aresta da base 6 e a altura 4 centímetros. Tipo 3, pirâmide cuja base é um triângulo equilátero, de lado 6 e altura 3 raiz de 3. Sua preferência é por embalagens com maior volume, tá? Nessas condições, qual é o tipo que ele deve preferir, né? Então a gente vai calcular os volumes dessas três embalagens e verificar qual é a embalagem com maior volume, certo? A embalagem com maior volume é aquela que ele vai escolher para poder utilizar no na sua loja. Então, vamos lá. São três figuras geométricas que a questão apresenta para a gente. Primeira, prisma regular. Eu coloquei a câmera desse lado aqui, né? Aí eu fico meio. Aí eu olho a leitura aqui, tá, gente? Ó, prisma regular reto de base quadrada. Então, se é um prisma, gente, é só nós lembrarmos o seguinte, ó. Um prisma. Deixa eu pegar aqui preto. Então, olha só. Um prisma reto de base quadrada. Então, se é um prisma de base quadrada, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai ter as duas bases, tá, quadradas e as faces laterais, ó. Então, aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Mais ou menos isso aqui. Aí ele fala pra gente que a aresta da base mede 3, então, ó, aqui é 3, aqui obrigatoriamente é 3, ele fala que a altura aqui, ele fala que mede 4. Então, se ele quer um com maior volume, então a gente tem que calcular o volume. Como que eu calculo o volume de um prisma, gente? Volume do prisma, da mesma forma que a gente aprendeu aulas anteriores. A área da base vezes a altura, tá? Só que observem uma coisa bem simples, ó. Quem que é a base? A base é um quadrado. Ou seja, a área da base é 3 ao quadrado. E a altura, de acordo com o enunciado aqui, é 4. Então é só resolver essa continha básica, ó. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Então, o volume desse prisma, 36 centímetros cúbicos, tá? Vou mudar isso aqui. É isso. Vou usar usando isso aqui. Agora, o próximo. Tipo 2, pirâmide quadrangular regular. Tá? A aresta 6 e a altura 4. Então, nós temos uma pirâmide regular de base quadrada, tá? Já que é uma pirâmide regular, se a base é quadrilátero, regular, então se torna um quadrado. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Então, isso aqui. E ele fala pra gente que a aresta da base é 6, tá? Então aqui é 6 e aqui é 6. E ele fala que a altura dessa pirâmide é 4. E aí, vamos lá resolver essa conta. Então, como que eu faço o volume desse carinha aqui? Bem simples, tá, gente? Ó, a área da base vezes a altura dividido por 3. Novamente, a base é um quadrado, então a área de um quadrado, 6 vezes 6, né? 6 quadrado, vezes a altura que é 4, dividido por 3. 6 ao quadrado é 36, vezes 4, dividido por 3, tá? Ó, 36 dividido para 3 dá 12. É igual a questão anterior, né? E 12 vezes 4, 48, tá? Então, encontramos aqui o valor da segunda pirâmide. Agora vamos para o da próxima pirâmide, tá? Deixa eu limpar aqui. Esse aqui foi o que eu dei aula para vocês ontem, né? Não, esse aqui foi o que eu dei aula para o primeiro ano ontem. Então vamos lá. Demora demais, meu Deus.
Então, vou ter que voltar aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Agora, ó, nós vamos fazer do tipo 3. Ó. A base é um triângulo equilátero, tá? De lado 6 e a altura 3 raiz de 3. Então, deixa eu desenhar mais ou menos aqui para vocês verem. Então, se a base agora é um triângulo, gente, ó, a gente vai ter um prisma, tá? Com formato de triângulo aqui na base. Aqui em cima o vértice, ó. E aí eu desenho a minha pirâmide. Tá? Então aqui. Temos a pirâmide, tá? Ele diz pra gente que a base mede 6 e a altura 3 raiz de 3, ó. 6, aqui é 6 também, só que a altura desse prisma aqui, desse pirâmide, desculpa, 3 raiz de 3. Pronto, temos aqui as medidas. Para a gente calcular o volume, vai ser da mesma forma como vocês viram nessa aqui, ó. Isso aqui, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, por exemplo, vamos começar pela área da base. Ó. A base é um triângulo e equilátero, 6, 6 e 6. Como que eu calculo a área da base aqui, ó? Bom, muitas vezes a gente não lembra, tá? Então, por exemplo, quando você não lembrar, você pode dar uma pesquisada e anota isso, que é muito importante, ó. Fórmula da área de triângulo equilátero. Olha só quanto que vai dar. Vocês podem até, ó, aqui, ó. Vamos pegar aqui na imagem, que na imagem vai ficar melhor. Olha só, fórmula da área de um triângulo equilátero. Ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, vamos voltar aqui. Então, a área dessa base é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Professor, não dá para usar base vezes altura dividido por 2? Dá. Só que se você usar ela, você vai precisar primeiro calcular a altura do triângulo. Lembre que daqui a horinha a pouco eu falei para a gente não confundir as alturas, que tem a altura da base, vai ter a altura do lado, vai ter a altura da pirâmide, que são 3 alturas diferentes. Então, por isso que é melhor você decorar a fórmula direta de se calcular a área de um triângulo equilátero sem precisar da altura, tá? E aí é só substituir. Ó, L ao quadrado fica 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aqui vai dar 36, raiz de 3 sobre 4. E aí 36 dá para dividir por 4, 36 dividido por 4, 9. Então fica 9, raiz de 3, tá? Esse aqui é a área da base. Então, para calcular o volume, fica fácil. O volume desse último prisma, dessa última pirâmide, é a área da base, que é 9 raiz de 3, vezes a altura, que é 3 raiz de 3, tá no enunciado, dividido por 3, tá? É só multiplicar. Posso cortar esse 3 com esse 3. 9 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, fica 9 vezes 3, que dá 27, tá? Então, 27 aqui. Esse outro aqui deu 48 e esse primeiro deu 36. Então, a pergunta é, sua preferência é por embalagem com volumes maiores, tá? Então, qual dessas tem o maior volume? A pirâmide 2, tá? Ou seja, letra B, ele deve preferir o tipo 2 em relação aos demais, porque o tipo 1 é menor do que o tipo 2, o tipo 3 também tem um volume menor do que o tipo 2, tá? Pode optar tanto pelo tipo 1 como pelo tipo 2, isso aqui é falso, eles não têm o mesmo volume, e letra E também é falso, porque 1 e 3 não têm o mesmo volume, tá? Então, a alternativa correta é a letra B, de questão bem boazinha, tá? Bem facinha de nós resolvermos. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, né? Próxima questão agora. Questão 3, tá? É a última questão? Não, ainda tem mais uma. Então, questão 3 a gente vai resolver agora aqui, ó. Olha só, diz o seguinte, ó. A peça de decoração dessa figura aqui foi concebida a partir da união entre um prisma aqui embaixo, tá? Prisma hexagonal, e aqui em cima uma pirâmide também hexagonal, tá? Então nós temos uma base que é um prisma e essa parte de cima aqui, o chapéuzinho desse brinquedo aqui, dessa peça,
também agora é uma pirâmide, tá? As suas arestas são feitas em metal e todas as demais partes são feitas em vidro. Admitindo que a aresta da base mede 2 e que as alturas, tanto do prisma como da pirâmide, medem 3, dê uma estimativa da área envidraçada, use, tá? Raiz de 3 aproximadamente 1,7, ok? Então, como que a gente vai resolver essa questão aqui? Primeira coisa que a gente tem que ver é, nós vamos calcular a área, tá? Não vamos calcular volume. Então, quais são as fórmulas que nós precisamos para calcular a área total? Vejam só. A área total é a área da base mais a área lateral. Só que aí a gente precisa dividir o nosso desenho em duas partes, né? Que a gente vai ter que calcular isso para o prisma e também calcular isso para a pirâmide. Depois somar tudo no final, tá? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar um zoom nesse desenho aqui, né? Olha só, gente. Então, olhando para cá, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parte do prisma e calcular separado, tá? Depois nós vamos pegar a parte da pirâmide e calcular separado. Uma coisa que é interessante ressaltar aqui é que a parte de cima que une a pirâmide e o prisma não vai ter vidro, tá? Não vai ter aquela parte da base, ou seja, nós não vamos precisar calcular a área da base do prisma, tá? Da pirâmide, desculpa. Até porque seria igual a parte de baixo, então, mas a gente vai ter que calcular de todo jeito. Vamos lá, então, fazer os cálculos. Para a gente poder calcular toda a parte do vidro total, a gente vai ter que calcular primeiro, seguindo, tá, a ordem aqui, nós vamos calcular a área de uma base do prisma, tá? Então, nós vamos começar a área da base, tá? Eu vou colocar aqui em cima prisma, tá? Só para ficar bem claro que é do prisma que a gente vai estar calculando. Seria essa base aqui de baixo, ó. Chãozinho que a boneca que o ursinho aí tá pisando. Observe uma coisa muito importante, tá? Aqui nós temos o hexágono. Então, como que a gente calcula a área de um hexágono regular? Vai ser 6 vezes, tá? O lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ora, por que que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4? Essa fórmula aqui a gente acabou de utilizar porque é do triângulo equilátero. Então, quando a gente tem, por exemplo, um hexágono, pessoal, o que a gente faz? Ó? A gente pega o ponto central e divide, ó, em 6 triângulos iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós estamos utilizando a fórmula do triângulo equilátero para calcular o hexágono. Só que a gente multiplica isso por 6, tá? E aí, de acordo com o enunciado da questão, deixa eu olhar aqui, ela fala que a base mede 2 centímetros. Então, fica 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Lembra que 2 ao quadrado é 4? Então, eu posso cortar esse aqui com esse aqui. Sobra 6 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, aí a gente calculou o valor da área da base do prisma, tá? Se você substituir aqui por 1,7 e multiplicar, ó, 6 vezes 7 vai dar 42. Fica 2 e vai 4, né? Então passa a vírgula aqui. 6 vezes 1 dá 6, mais 4, 10. Então dá 10 raiz de 2 centímetros quadrados, conforme a indicação para a gente utilizar de raiz de 3, tá? Acabou a continha aí da área da base. Só que agora a gente vai fazer a área da base, não, a área lateral do prisma, tá? A gente vai calcular isso aqui, ó. Esses vidrozinhos aqui, ó, do lado, tá? Então, vamos lá. A área lateral do prisma também. Bom, observe que, pela base ser um hexágono, isso significa dizer que nós temos 6 ladinhos aqui, ó. Então, vou multiplicar por 6. E se você observar, ó, isso aqui é um retângulo, tá? Então, como que eu faço a área do retângulo? Base. Então, vai ser base vezes a altura. Então, a questão falou pra gente que a base mede 2, a gente até utilizou aqui, ó. E fala que a altura mede 3, né? Isso, mede 3. Aí é só multiplicar. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 36 centímetros quadrados, tá? Esse é o valor da área lateral do prisma. Alguma dúvida, pessoal?
Tranquilo, né? Agora a gente vai partir para a pirâmide, tá? A gente precisa calcular a área lateral da pirâmide. Também vai ser multiplicada por 6. Ou seja, a gente tem que encontrar a área de um desses triângulos e multiplicar por 6. Só que para a gente calcular essa área do triângulo, lembre-se, a gente usa que fórmula? Ó, vamos pensar aqui. No triângulo, a gente tem que saber a altura, nós temos que saber aqui a base. Essa base aqui nós já sabemos, mas é de 2, tá? Que é a mesma base daqui do retângulo do prisma. Mas como que a gente determina a altura de da pirâmide? Essa altura dessa pirâmide aqui, não da pirâmide, mas do lado da pirâmide, a gente chama de quê? De apótema, tá? Então, como que a gente vai calcular o apótema da pirâmide, né? Bom, a gente tem algumas suposições aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer o desenho aqui do lado, tá? Nessa parte aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Bom, programinha, quando você quiser limpar aí, a gente fica feliz se você pagar rápido. Opa, deu certo. Bom, então vamos pensar assim, ó. A gente quer calcular a área a gente quer calcular alguns elementos da pirâmide para poder dar certo. Para isso, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. É uma pirâmide hexagonal. Deixa eu ver se eu tenho alguma pirâmide hexagonal aqui. Não tenho, pronto. Mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Olha só. Então a base é um hexágono, tá? Deixa eu tentar desenhar um hexágono aqui. Em cima o vértice. Eu deveria estar utilizando o Paint, né? O Paint aqui seria bem melhor. Dá para fazer retas. Então, olha só. Isso aqui é mais ou menos a pirâmide. E nós queremos pegar aqui na face da pirâmide, ó, calcular a área de uma dessas faces, tá? A base eu sei que é 2, mas a altura eu não sei, eu só sei que ela é o apótema da nossa pirâmide, tá? Apótema da pirâmide. A gente não sabe quanto é que é isso aqui. Porém, gente, olha só. Para a gente fazer isso, nós podemos utilizar alguns elementos que são chaves, tá? A gente pode utilizar, calcular o apótema da base, que é esse lado aqui, ó. O apótema da base. Vamos pensar assim, ó. Essa é a altura da pirâmide, tá? E isso aqui vai formar aqui os triângulos, ó. Aí nós vamos ter aqui embaixo o apótema da base, tá? Depois nós vamos ter aqui do lado o apótema da pirâmide. A altura da pirâmide, eu sei que a questão fala para mim que é 3. Então eu vou ter que calcular o apótema da pirâmide, só que antes disso nós vamos calcular o apótema da base para poder chegar no resultado, tá? Então vamos aqui, ó. O apótema da base da nossa pirâmide. Como que a gente vai determinar? O apótema da base vai ser 2 vezes o lado, tá? Dividido por 2, tá? Metade do lado dividido por 2. Seria esse ponto aqui, ó. Aqui no meio, tá? Ligado até aqui, ó. Esse vai ser o apótema da base. Como o lado mede, como a questão fala pra gente que o lado do triângulo não, do nosso hexágono, que cada pontinho desse aqui mede 2, tá? E é um triângulo equilátero, você faz aqui a altura dele e divide por 2, tá? Então, simplificando aqui, nós vamos ter raiz de 3 como o valor do apótema da base. Como que eu faço, então, para calcular o apótema da pirâmide? Uso o teorema de Pitágoras, ó. O apótema da pirâmide é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. A altura, digamos, é 3, né? A questão fala para a gente que é 3, então fica 3 ao quadrado, mais o apótema da base, que é raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, o resultado aqui vai dar 12, tá? Ou seja, né? Se eu passo esse carinha para o outro lado lá, o apótema da base é raiz de 12. Então, nós temos aqui o apótema da base mede raiz de 12. Como eu sei que raiz de 12, tá? Pessoal, é 4 vezes 3, eu posso dizer que o apótema da base é igual a 2 raiz de 3 centímetros, tá? Tenho aqui o valor do apótema da base.
Professor, adiantou calcular o apótema da base? Vai adiantar agora, por quê? Porque a área lateral da pirâmide agora vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 6, já que são 6 lados, vezes a área, tá, gente, do triângulo, tá? Ou seja, 6 vezes a base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, a altura é o apótema aqui, 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2, tá? Posso simplificar o 2 com 2, 6 vezes 2, 12, aí nós temos 12 raiz de 3. Colocando aqui o 1,7 aqui, ó, 12 vezes 1,7 vai dar 20,4, tá? Então aqui vai dar 20,4 centímetros. Vamos concluir agora a questão, né? Que já fez 1000 contas diferentes. Observem que é 1000 contas diferentes aqui, tá? Então nós vamos lá. Somando todo mundo. A área da base, 10,2. Então, vamos lá para a área total. 10,2 mais a área lateral, 36, mais a área lateral do prisma, 20,4, né? 20,4. E aí, somando tudo isso aí, o resultado vai dar 66,6 centímetros quadrados. E essa é a área total de vidro que ele vai ter, aproximadamente de vidro que terá nessa questão, tá? Então, assim, existem questões fáceis de geometria e existem questões difíceis e existem questões muito complexas que envolvem várias coisas. Isso é um exemplo de questão que ela não é difícil de ser feita, mas envolve vários conteúdos diferentes da geometria, tá, gente? Então, por exemplo, uh, perde um tempinho aí, vai dar uma olhada nos vídeos de prismas, tá? Para vocês verem. Acessem a playlist lá no canal do primeiro ano e procura os vídeos sobre triângulos, sobre quadriláteros, para dar uma força em alguns conceitos que já se passaram, tá? Vai ser muito bom para vocês. E aí, pessoal, falta só a gente fazer a questão 4 aqui, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje. Deixa eu ver se é só 4 mesmo. É só 4. E a questão ela diz o seguinte, ó. Vou tirar um print aqui das imagens que eu vou estar utilizando aqui para resolver a questão, porque ela vai ficar mais bonitinha aqui. A questão ela fala assim, ó, se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide regular, quadrangular, deixa eu voltar aqui o zoom, ó, se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos a altura à metade, o que vai acontecer com o volume dela, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui nós temos a imagem do que vai acontecer, ó. Nós pegamos aqui a pirâmide, tá? Essa é a pirâmide original e essa aqui é a pirâmide, que vai ser dobrada aqui o valor do lado, mas vai ser dividido pela metade aqui a altura, tá? Vamos supor, a gente pode supor que, sem perdas de generalidade, tá, pessoal? Nós podemos supor, por exemplo, que a altura é... Vamos supor que a altura é 4, que a gente vai dividir por 2, aí fica mais fácil, tá? Vamos dizer que o lado aqui mede 3, tá? Então, esse lado aqui vai medir 6, certo? Vai dobrar. E a altura vai dividir por 2, então aqui vai valer 2, tá? Então vamos pensar assim, né? Vamos só fazer assim. Não precisa de números, a gente pode fazer com letras, mas vamos colocar números para ficar mais fácil da gente entender o que vai acontecer. Ó, o volume original vai dar o quê? Ó? A área da base, né? Vai ser 3 ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ó. Então, 3 ao quadrado é 9, né? Então fica 9 vezes 4 dividido por 3. Antes de multiplicar, eu vou simplificar, ó. Então, 9 dividido para 3 vai dar 3 vezes 4, que dá 12. Então, deu 12.
Vamos para a próxima aqui, ó. Então, o volume 2 aqui, ele vai ser a área da base, então 6 ao quadrado, vezes a altura que é 2, dividido por 2, tá? Opa, dividido por 3. 3 ao quadrado, 36, vezes 2, dividido por 3, tá? Vou simplificar primeiro. 36 dividido por 2 vai dar 12, né? Por 3, né? Dividido por 3 dá 12. Vezes 2, o resultado vai dar 24. E aí, observa o seguinte, ó. 24 para 12 para 24, aconteceu o quê com o volume? Duplicou, certo? Então, você dobrou o volume. Então, aqui, ó, será reduzido a quarta parte? Não. Será reduzido a metade? Não. Permanecerá inalterado? Não. Será duplicado? Sim, né? Foi de 12 para 24. Tá? Aumentado em 4 vezes? Não. Então percebam que nesse problema é só você calcular o volume e verificar o que acontece com ele, tá? Pode-se usar letras, pode, só que se a gente usa letras fica uma álgebra um pouco mais pesada, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, então. Vou estar encerrando aqui a gravação, tá? Não saiam ainda que eu vou fazer a chamada e